Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aí no EduGecNet, né? A todos muito obrigado aí, você está acompanhando Opinião e Informação, Papo Reto sem filtro, né? Bom, pessoal, então nós vamos de notícias. Antes de mais nada, deixe seu like aí, te inscreve para acompanhar o conteúdo, né? Então nós vamos de opinião e informações, né, sobre os principais acontecimentos pelo Brasil ou pelo mundo, né? Então lá, vamos da primeira pauta que eu separei hoje, né? Muito interessante, entre três, que eu sempre venho pautar rapidinho, aí vou tentar fazer uns 10 minutos, senão me prolongo muito, né? Mas vamos lá. Primeiramente, essa aí foi uma que eu separei lá no Cláudio Dantas, que eu acho que é um veículo de comunicação muito bom para quem quer realmente informação de qualidade, né? E faz um jornalismo realmente independente e de fatos e de coisas verídicas, né? Amigo de Lulinha fechou mais de 50 milhões em contratos no Ministério de Coordenador Político de Lula. Coordenador político de Lula. Impressionante mesmo, né? Eu fico realmente impressionado, né? Como dentro dessa situação aí e do mundo da política, né? Como brota dinheiro, né? Tá sempre brotando dinheiro e os valores é que mais me deixam basbacados, né? Que são sempre valores exorbitantes, assim, são valores estratosféricos, assim. Podemos dizer que praticamente, né? Sempre tem alguém ganhando na loteria em Brasília, né? Ainda mais se tiver vínculo com as castas do governo. Se você tiver vínculo com as castas do governo, provavelmente você está correndo, né, de uma certa forma, para, quem sabe, possivelmente, ganhar algum benefício, e às vezes um benefício milionário, né? É bem curioso. Eu acho extremamente, assim, impressionante, né? O dinheiro brota, assim, brota para cá, brota para lá, alguém ganha daqui, alguém ganha dali, são milhões aqui, são milhões ali, né? Sempre tem um dinheirinho sobrando, assim, do contribuinte, né? Num valor bem exorbitante, que cai na mão sempre das mesmas castas, aquelas que dizem tanto e pregam tanto, né? Que se preocupam com o povo, né? Eu fico impressionado, realmente impressionado, né? Então essa foi a primeira pautinha de hoje, né? Que eu deixei aí para comentar, né? Então vamos lá, né? 50 milhões, hein? Pouquinho dinheiro, né? Assim, né? Então, uá! Então tá. Vamos agora nessa, né? Que eu peguei aqui, que é da Gazeta do Povo. Governo Lula defende soberania diante dos Estados Unidos e perde território para facções criminosas. Não só para facções criminosas, né, meu povo? Tipo assim, ó. Eu acho curioso esses dados, assim. A gente tem dados, assim, muito interessantes. Que eu tenho quase 50 anos e eu nunca vi a população de rua aumentar tanto. E eu já viajei por inúmeras capitais, eu já fui, eu já sempre fiz trabalhos, eu já fui pintor, eu já fui chapista, eu já fui motoboy, eu já trabalhei e fui em inúmeros lugares, entendeu? Para fazer inúmeros tipos de serviços pro povo, coisa e tal. Só que isso nunca me impediu de procurar cultura. Eu sempre fui um devorador de cultura e sempre fui um devorador de livros. Muita gente me chamava pelas coisas, tudo que eu fazia, eu era um severino, entendeu? Mas, voltando ao assunto, né? Governo Lula defende soberania diante dos Estados Unidos e perde território para facções dentro de casa. Cara, se vocês pegar os últimos dados, você vê que uma grande parcela da população vive hoje nas mãos, né, e sob o risco do narcotráfico. Nós temos um narcoestado. Tem várias capitais do Rio do Norte, lá, Rio de Janeiro, norte do Brasil, que são completamente dominadas pelo narcotráfico, né? Ontem mesmo, esses dias aí, ontem mesmo, teve um negócio lá dos caras tentando
traficar dentro do aeroporto. A gente chegou num nível que não dá mais para aguentar. A gente chegou. Eu quero que as coisas mudem. Esse governo que está hoje aqui no Brasil é um governo muito ruim. É um governo do atraso. É um governo que tira muito da sociedade, dá muito para os seus aliados políticos, entendeu? Que eles enriquecem a reveria, né? E o povo mesmo, o povo tá há anos ganhando migalha. Se não fosse por causa da pandemia e o Bolsonaro tivesse aumentado o Bolsa Família, se não fosse isso, eles nunca teriam dado esse aumento, que foi por causa da pandemia. A população brasileira tem que ficar bem ciente disso. Isso é uma realidade, vocês estariam ganhando muito menos. Aí hoje eles são obrigados a pagar. Eu não sei se uma hora eles não vão diminuir para poder beneficiar a sua casta de amiguinhos mais ricos, né? Que no Brasil nós temos uma casta de burgueses, e essa casta de burgueses hoje são todos marxistas. Todos marxistas. Né? Comunistas, ou o que você queira chamar que seja de esquerda. Embora o líder, né, que a vida inteira, né, a vida inteira sempre se considerou esquerdista e falou, eu sou esquerdista, vai lá no conselho e conta aquela mentira, né, fala lá para os líderes, outros líderes mundiais, aquilo de dizer que não é. Cara, olha, tipo assim, ó, eu fico impressionado com a população que vota numa pessoa que ele não defende nem aquilo mesmo que ele prega, entendeu? Ele não defende nem mesmo aquilo que ele prega. E isso, sei lá, eu teria vergonha de ser uma pessoa assim, defender uma pessoa que não defende nem do que ele prega, né? Então aí, vendo aí a situação no Brasil, hoje, né? E o narcotráfico cresceu absurdamente. Hoje o Brasil é um dos caminhos, né? Porque na real, assim, ó, nós não somos só o caminho do narcotráfico. A América do Sul, como um todo, é um grande produtor do narcotráfico que sai para a Europa e para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. O Brasil não é só exportador de comida, agronegócio e tudo mais. Hoje nós temos assim fronteiras que são mal controladas, onde o tráfico entra, e a gente está numa bolha do narcotráfico, com vários países também envolvidos ao nosso redor com o narcotráfico, entendeu? Isso gera muito dinheiro, e os Estados Unidos está começando a combater isso ferozmente, né? E nesse quesito eu bato muitas palmas para o governo de Donald Trump. Isso aí deveria ser uma pauta de todos os governantes, independente do lugar que seja. E eu acho que todos os lugares que combaterem isso também vão ver um grande crescimento da população em seus territórios, né? Porque isso aí vai melhorar muito a qualidade de vida, né? Porque em zonas que não tem narcotráfico, com certeza elas são muito mais prósperas do que zonas, né, que tem o narcotráfico. O que prospera com o narcotráfico é o terrorismo, entendeu? Porque a população que vive nessas regiões, elas são reféns disso. E isso é uma coisa que é real. Isso acontece no Brasil. Então, acabando essa pauta aí, vamos para a última pautinha. Que é sobre, para mim, a pior de todas, né? Vamos falar de emendas parlamentares. Emendas parlamentares, né? Então, né? Emendas parlamentares e o enfraquecimento da democracia brasileira. A destinação direta de recursos para os parlamentares tende a fortalecer as relações de dependência política, né? Isso aí é do Oeste, né? Peguei essa matéria. Mas eu queria falar, né, sobre emendas parlamentares. Quem me acompanha me segue. Quem me acompanha acho que já sabe que eu não sou a favor de emendas parlamentares. E quem vinha me seguir agora, fique sabendo que eu acho que é uma política errada, não dá certo. Ela é uma política criadora de pessoas, de corrupção. Saiu o mensalão, para mim, entrou isso aí, é a mesma coisa, entendeu? É um jeito de as pessoas enriquecerem ilicitamente. Porque daí, lógico, tem pessoas que realmente vão lá, mandam as emendas lá, manda para o hospital, manda para uma escola, manda para algum setor assim que realmente precise.
Mas hoje nós temos do outro lado também, da mesma forma, uma parcela de pessoas que pega esse dinheiro e cria uma empresa laranja, inventa um jeito de desviar. Eles estão sempre inventando um jeito de desviar dinheiro da sociedade e do contribuinte brasileiro. E essas emendas hoje, do jeito como tá, ou da forma que estão sendo utilizadas, boa parte da casta política, da banda podre de política, usa isso para de alguma forma, ganhar dinheiro em cima disso. Porque são destinados a um valor exorbitante absurdo de dinheiro que eles destinam a políticos, e aí eles designam isso para determinados locais, regiões. Se for só determinado para ajudar, tipo a saúde, a educação, né? Não. Eles sempre dão um jeito de encontrar uma brecha ou alguma forma de desviar o dinheiro do contribuinte. Então isso faz com que eu acho completamente errado. Esse jogo deveria ser jogado de uma forma diferente. Eu torço e sempre vou bater nessa tecla que eu acho que nem deveria existir essas emendas parlamentares, entendeu? Deveria ser... Isso aí pra mim foi, como eu volto a repetir, isso pra mim foi uma migração, né? Daqueles escândalos anteriores de corrupção, lavagem de dinheiro, né? Propina, né? Os mensalões. Agora inventaram um novo jeito de tornar isso aí mais aceitável para o público, ou de alguma forma. Porque se você for fazer uma pesquisa bem ampla, todo mundo que entra na política e todo mundo que ultimamente tem enriquecido de uma forma assim, ó, muito mágica, principalmente quem está há muito tempo no poder aí, a esquerda. Se tu for ver o que é o patrimônio dessas pessoas quando elas entraram na política ou tinham coisa, e o que aconteceu com o patrimônio dessas pessoas relacionada às castas e essas ligações políticas. Todos eles foram, tipo assim, eles não são empresário, eles não produzem, eles não têm empresa, não têm nada, mas os seus patrimônios magicamente cresceram de uma forma absurda. Eu acho que o povo, a população brasileira, deveria ficar atento a esse tipo de coisa, entendeu? Porque isso aí prova, a maior prova que o nosso país é um dos países mais corrompidos do mundo, entendeu? Porque nós temos hoje castas, oligarcas, né? Que eles estão aí ganhando dinheiro da população, suado dinheiro de imposto, porque o nosso dinheiro de imposto está sendo usado para enriquecer pessoas que não estão trazendo benefícios para a sociedade brasileira. Eles estão atirando migalhas. Aí fica falando, não sei o que. A esquerda nunca pensou no povo. Nunca pensou no povo. Ela sempre atirou migalhas para o povo. Se a esquerda, se não fosse o negócio a pandemia, nem aqueles 600 estavam ganhando. Essa que é a realidade. Hoje só estão ganhando porque fica chato tirar. Porque se dependesse deles, eles até tirariam. E eu não duvido que não o façam no futuro próximo. Entendeu? A gente tem que se situar muito em várias situações. E eu digo, eu apoio e vou apoiar o único candidato que tem alguma condição de ganhar. E tirar a esquerda. Entendeu? Eu sempre fui um apoiador convicto do Jair Bolsonaro. Entendeu? Meu primeiro apoio e linha de apoio é sobre ele, entendeu? Eu acho uma judiaria o que fizeram com ele. Eu acho que foi uma das maiores vergonhas da história jurídica brasileira, né? E as outras pessoas, conjunto com ele, né, misturaram tudo para tentar criar uma vergonha jurídica, né? Isso aí, pô, cara, tá registrado. Pior de tudo é que eles estão vendo que tá registrado. E pra mim, hoje, se ele pediu para emprestar apoio, e eu não concordo com muitas coisas relacionadas ao seu filho, mas é o melhor apoio que eu posso prestar ao seu filho, entendeu? Eu quero de todas as formas que a esquerda saia do poder, que a gente fique 8 anos com uma direita nova, ou se as pessoas que
que de alguma forma, como vários já caíram, forem traidores e forem pessoas que não querem o melhor da população brasileira. Eu quero que saiam, né? Hoje, para mim, eu vou usar todas as minhas forças para, de alguma forma, beneficiar o que eu acho que é o melhor para o país. E hoje o melhor para o país é o candidato Flávio Bolsonaro. Até porque, sendo realista de uma forma matemática, sendo realista de uma forma convicta, né, ele é o único que tem a real capacidade de ir para o segundo turno e de vencer a esquerda no Brasil. Porque o Zema, ele é um candidato relacionado ao que eu queria. Se ele fosse uma aliança, ele teria muito mais chances, entendeu? Se fosse um apoiador. Mas não, ele tá naquela de fazer o conflito e se ralou, perdeu um monte de votos. Porque no momento que mais precisa que a direita se una, a direita, temos os candidatos que se dizem direita, né? Como se fosse uma direita trans, né? Direita raiz é o Bolsonaro. Nós temos um sucessor, que é o seu filho, que ele é uma direita, no meu ponto de vista, uma direita mais polida, ou pelo menos a força. E eu vou continuar seguindo o apoio, a menos que ele me mostre uma coisa muito errada. Falando sobre o Caiado. Caiado é o candidato do sistema. E inúmeras vezes, assim, a forma como ele aplica, né, o que ele diz, eu achei ele muito, 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 muito autoritário. E eu acho ele pior ainda que o Zema, entendeu? Porque ele, além de tudo, tem várias alianças com as pessoas que eu vivo comentando o que eu não gosto de Brasília. Ele é muito amiguinho de muitas pessoas das quais eu não confio, entendeu? E ele é uma pessoa que se contradiz muito também sobre o que ele está dizendo, entendeu? Ainda temos a outra opção, que é o Renan Santos. O Renan Santos, que é do MBL. O MBL, para mim, é um partido que hoje escancara muito apoio à esquerda, porque na eleição passada pregou o voto nulo, que isso aí só beneficia a esquerda, né? Acredito muito, posso até estar errado, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Eles vão, no caso, se passar para o segundo turno, que vai acontecer, vai passar o Flávio e o Lula, que eles é que vão passar para o segundo turno. Fernando Santos, eu queria ter essa perspectiva e essa, como é que eu vou te dizer, essa esperança, assim, que o pessoal que apoia ele acredita que ele tem condições de chegar no primeiro turno, entendeu? Sendo que ele está empatado com 3 candidatos aí que, de forma relevante, não vão chegar. Que 3-3 ou 2-2-3-3 não é nada, entendeu? É muito diferente de 30. É muito diferente, né, num fator ou no valor maior. Só que a partir do momento que tu prega para o segundo turno voto nulo, que eu acho que, acredito que seja... Você não está preocupado com o país, meu querido, e nem está preocupado com a direita, e nem pode se considerar da direita. Porque quando a direita é direita, você diz assim, ó, e nós vamos ver isso no segundo turno, porque isso aí vai dizer muito que é direita. Nós sabemos que quem vai passar vai ser o candidato, que será o Flávio Bolsonaro, isso é um fato, porque os números, os dados mostram isso, esfregam isso na cara de quem não tem absolutamente nenhuma dúvida, né? Zema, Caiado e o Renan Santos do MBL vão se mostrar. Se eles são de direita, eles vão querer tirar a esquerda, que é a esquerda de Lula. E aí vamos ver quem é que é a direita. Qualquer um desses 3 candidatos aí que pregar votinho nulo não é de direita. Porque a direita luta contra a esquerda. Agora a direita que depois senta no banquinho e diz eu sou neutro, tu tá beneficiando a esquerda, meu querido. E eu acho que é isso que vai acontecer com o MBL. Olha, eu peço desculpa se isso não acontecer no segundo turno, se eles vierem com apoio, com tudo, e disser, ó, bater no peito, assim, vão apoiar o candidato de direita, que é esse aí que passou. Porque isso aí vai dizer muito, entendeu? No meu ponto de vista, o que eu acho é que eles vão pregar o voto nulo para beneficiar diretamente a esquerda, entendeu? Que é pegar o seu eleitorado e dizer pro seu eleitorado continuar comendo merda, né? Que nem ele gosta de falar, né? Entre merda e merda e merda. Mas eu acho que o candidato Renan Santos vai continuar pregando para que o povo continue comendo merda, né? Entre merda e merda,
vamos escolher a pior merda. E eu acho que é isso que ele vai incentivar depois. Eu quero só ver. Vou ver. Vou esperar pra ver. Tô deixando até esse vídeo registrado aí, né? Registrado. Agora então aí, tô encerrando, falei o que eu acho dos candidatos. Esses aí são os candidatos realmente que dá para comentar alguma coisa, que tem alguma pontuação. Qualquer outro candidato não tem pontuação, então não tenho o que falar. Então a todos muito obrigado, estou encerrando mais uma vez o vídeo aí, dei a minha opinião aí sobre o que eu acho de alguns principais acontecimentos aí pelo Brasil e pelo mundo. Aí eu falei que ia falar 10, acabei falando 20, né? Brincadeira, mas é assim, né? Às vezes eu faço live, eu vou tentar encurtar, né? Porque eu acho que eu falo pra caramba, porque daí eu andei pesquisando e tem muita coisa pra falar. Então a todos muito obrigado por quem me acompanhou. Voltem sempre aí, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve aí para ajudar no conteúdo, porque eu não ganho nada, entendeu? Eu faço isso só por amor à minha pátria e por querer um Brasil melhor. A todos muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Falou. Acompanhem aí para mais informações.